Bom dia pessoal, aqui vai uma dica para você construir um modelo de regressão linear simples, né? Então aqui o nosso objetivo é encontrar e validar um modelo de estimação da relação entre duas variáveis, né? E lembrando que a relação entre duas variáveis ela é prevista com base no modelo de regressão linear simples. Então vamos ao exemplo, né, para que nós possamos compreender como encontrar um modelo e validar um modelo de predição por meio da análise de correlação e regressão linear simples. Vamos utilizar o software RStudio. Então a gente está aqui com um exemplo onde nós temos a variável renda familiar e os gastos com alimentação. Então nós temos aqui 25 observações, né? Nós temos 25 observações aonde nós temos as coordenadas da renda e o gasto com alimentação da família. A pergunta que se faz nesse primeiro momento, será que pessoas famílias com renda grandes, né? Famílias com renda superiores possuem em média gastos com alimentação maiores? Essa é a pergunta que pode surgir. E aí há a necessidade de se criar um modelo de regressão que possa fazer a previsibilidade do gasto com alimentação em média, dada a variação da renda familiar em média, ok? Então, à medida que essa renda familiar aumenta, há um impacto no gasto médio com alimentação da família? É uma pergunta que se faz. Então, isso só pode ser respondido através dessa técnica estatística chamada de análise de correlação e regressão linear simples. Bom, vamos lá, vamos rodar pelo RStudio. Então, nós temos aqui esse banco de dados, ok? Que está em Excel, mas a gente pode gerar ele no formato CSV, ok? Então, esse banco de dados eu já tenho aqui na pasta gastos de alimentação versus a renda familiar no formato CSV, né? Arquivo separado por vírgula, né? Coluna separado por vírgulas, arquivo de valores separados por vírgulas. Então é a extensão CSV, muito utilizada para a construção de banco de dados que podem ser analisados em diversos softwares estatísticos. No caso, o RStudio lê o banco de dados no formato CSV. Então ele já está aqui no formato CSV. O que eu tenho é que gravar esse nome do arquivo: gastos alimentação versus renda familiar, ok? Então vamos lá, vamos para o RStudio. Então o que faz aqui? Olha, se eu pegar aqui no RStudio, já estou com o script pronto, certo? Então nós vamos puxar aqui do início a análise de regressão linear simples, lá na linha 695. Então, como é que a gente vai construir essa análise de regressão linear simples? Primeira coisa, eu preciso ter alguns pacotes instalados no RStudio. Então, através dessas linhas de comando, nas linhas 700, 701 e 702, eu vou perguntar pro R, olha, ativa para mim o pacote Pacman. Mas se ele não tiver instalado, instala e depois ativa a biblioteca com o pacote Pacman. É isso que ele está dizendo. Então, se você não tem ainda instalado esse pacote Pacman, que é necessário para rodar a análise de regressão
linear simples, você tem que instalar. No meu caso, eu já tenho instalado, né, no meu computador, então eu vou apenas executar o comando para ativar o pacote Pacman lá a partir da biblioteca lá do RStudio. Então, Ctrl Enter. E como ele joga o comando aqui em azulzinho, ok, deu tudo certo, ele já ativou a biblioteca com o pacote Pacman. Em seguida, eu vou rodar conjuntamente, através desse comando na linha 704, eu vou rodar conjuntamente o Pacman com outros pacotes necessários para construir a análise de regressão e linear simples. Então são alguns pacotes que eu vou precisar, por exemplo, o dplyr, o ggplot2, o car, o rstatics, o lmtest e o ggmisc, que é justamente para fazer todo o processo de análise de regressão linear simples. Ok? Então eu vou executar em conjunto o Pacman com esses pacotes. Rodou, azulzinho aqui embaixo, então significa que deu tudo certo. Bom, esses pacotes aí eles vão nos ajudar a construir uma série de etapas, porque veja bem, nós estamos em busca de um modelo de predição do gasto médio das famílias com alimentação em função da variabilidade dessa renda familiar, né? Então, mais uma vez, a pergunta que se quer responder: será que à medida que o gasto médio, ou melhor dizendo, será que à medida que essa renda média das famílias aumenta, há um impacto também de um crescimento médio no gasto com alimentação dessas famílias? Então, para eu construir um modelo de regressão linear, eu tenho que obedecer algumas etapas desse processo, que é validar esse modelo. Então, validar um modelo de regressão linear simples constitui eu realizar algumas etapas, que é verificar as suposições do modelo. E é exatamente esse processo que nós vamos realizar agora, ok? Então, primeiramente, ainda no RStudio, eu tenho que informar para o RStudio aonde é que está o banco de dados, qual é o diretório, qual é a pasta de trabalho que eu estou guardando o meu banco de dados, gerando arquivos para fazer essa análise de regressão linear simples. Então eu vou indicar para o RStudio onde é que está essa minha base de dados, qual é a minha pasta de trabalho ou diretório. Então eu vou alterar aqui, então eu vou buscar, né, session set working directory, choose directory, e aí eu vou buscar a minha pasta de trabalho, ok? Então eu vou buscar aqui na pasta, tá nesse diretório atividades, ok? Então eu sei que tá lá, atividades. Selecionei a pasta atividades e vou abrir. Quando eu abrir, ele já atualizou aqui para mim o diretório. Então, para que eu não tenha que ficar fazendo isso várias vezes, eu vou copiar aqui o resultado e vou substituir na linha 711. Ctrl V, atualizei o diretório. Então, se eu ficar rodando aqui novamente, ele já vai mostrar o diretório, para que eu não tenha que ficar fazendo isso repetidamente, ok? Ok, então agora na sequência, já informado para ele esse diretório, nós vamos buscar esse banco de dados. E aí eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, que vocês vão seguir a risca. Olha, no script a gente estava anteriormente trabalhando com esse banco de dados 11.csv. Esse arquivo que eu vou trabalhar aqui para prever o gasto médio com alimentação das famílias em função da renda familiar, ele tem o nome de gastos, deixa eu colocar bem aqui na pasta, gastos, alimentação, X quer dizer versus renda familiar. Então foi esse nome de arquivo que eu informei. Então eu vou copiar o nome do arquivo, certo?
e vou atualizar aqui no script do RStudio. Então eu vou tirar o que era antes banco de dados 11 e vou colocar o script aí, ó, gastos alimentação versus renda familiar. E agora eu vou selecionar as linhas 712 e 713 e vou executar. Ctrl Enter. Então ele já entendeu agora esse novo banco de dados, que é o que nós queremos fazer essa análise agora, ó. Renda familiar X e gasto com alimentação Y, ok? A gente deixou alimentação, lembrando que o RStudio ele não entende o nome das variáveis para essa versão mais atualizada 4.3.1 de caracteres especiais como cedilha, espaço, acento circunflexo, acento útil, né? Então a gente deixou nessa forma para que ele possa compreender a leitura dessas variáveis no momento dos cálculos estatísticos, ok? Então a gente apontou para esse banco. Na sequência, ok, já informamos o diretório, que é a pasta de trabalho, já informamos o banco de dados, que é gastos alimentação versus renda familiar. Agora nós vamos à frente solicitar alguns pacotes. O deploy já foi rodado em conjunto lá em cima, mas nós vamos de novo só rodar aqui só para reforçar na linha 715, linha 716, o physic, né? Deixa eu rodar aqui de novo. Tá aqui o physic ativado. Vamos visualizar os dados, ok? Então agora ele já trouxe, olha, o banco de dados da renda familiar, né, X, com gastos com alimentação, ok? Ele fez uma variável aqui um pouco diferente, porque aquela situação do RStudio, né, ele não aceita esses caracteres especiais, então com certeza era espaço no nome da variável, né? Deixa eu só dar uma olhada bem aqui. Renda familiar, deixa eu ver o que é que tem aqui. Renda familiar, ele já colocou já esse nome aqui diferente, né, para renda familiar. Renda familiar X. Colocou esse espaço. Então vamos dar uma arrumada nisso aqui que ficou feio. Eu poderia usar esse nome mesmo como variável, mas ele criou aqui essas coisas ao lado. Então vamos dar uma ajeitada nesse banco de dados. Deixa eu ver aqui. Renda familiar. O que ele está fazendo? Se eu jogar à esquerda, alinhar à esquerda, vou salvar novamente como um arquivo CSV, ok, certo? Agora eu vou rodar de novo aqui, vou apagar esse antigo e vou aqui pro banco de dados. Bora fazer ele ler de novo esse banco. Leu de novo o banco de dados, executou a biblioteca lá, já estava rodando, e visualizar dados. Ele ainda está trazendo esse nome feio aqui, né, de variável. Então o que poderia ser aqui? Será porque deixa eu alinhar tudo à esquerda e salvar novamente. Então salvar como o CSV, e esse nome de arquivo aqui eu vou também, não, mas é o nome do arquivo, então vou deixar salve, ok. O nome do arquivo ele já entendeu, que ele leu corretamente o banco de dados. Agora por que ele está trazendo aquele monte de caractere, né? Então será que é um limite para o nome da variável? Deve ser isso, um limite para o nome da variável. Então eu vou colocar, eu vou diminuir, vou dizer renda fame, ok, X.
e vou diminuir o tamanho do nome dessa variável aqui. Também aqui eu vou diminuir essa outra, não vou deixar gasto com alimentação, vou dizer gasto underline alimentação, para que ele possa compreender. Então, de novo, vou pegar, vou salvar nesse primeiro momento aqui no Excel e vou salvar como um arquivo CSV. Substituir, ok. Vou para o RStudio, vou pedir para ele fazer a leitura do banco de dados novamente. Antes eu vou apagar esse anterior. Reconhecer o banco de dados. Agora eu vou visualizar os dados. Ainda continua dando esses problemas, ok? Pode ser alguma coisa que já esteja na memória. Bora ver se eu rodar o comando bem aqui, limpar a memória, né? Histórico, a memória de cálculo. Apaga tudo, começa do zero. Trabalhar com programação é assim, né? Você faz aqui o teste ali e você vai ajustando. Então vamos voltar lá para a linha de regressão, limpamos a memória. Vamos lá para onde está trabalhando. Para regressão. Então vamos lá de novo, regressão linear. Então vou ativar o Pacman, vou rodar em conjunto com esses outros pacotes. Vou informar para ele o diretório da minha pasta de trabalho. E agora eu vou pegar o banco de dados para pegar essa alteração que a gente fez. O library já foi ativado. Vou ativar o physic. Vou ativar o visualização dos dados. Continua de novo trazendo esse nome feio aí, né? Ele consertou o gasto alimentação, mas aqui ainda continua trazendo esses caracteres. E reduziu, mas ainda continua colocando essas coisinhas aqui do lado. Por que será isso? Bom, quando você está diante de programação, a gente tem que ficar com tranquilidade, relaxa. Se bem que isso aí já é só um capricho, né? Eu já poderia usar aquele nome feio que está lá mesmo, mas vamos melhorar. O que pode ser isso aí? Bom, eu posso... Tem esse comando aqui, read.csv2, e ele termina com esse comando find encode, né? Aí eu posso também driblar. Eu tenho outras formas de compreender esse banco de dados. Então, por que está aparecendo aqui? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um comando anteriormente que a gente tem para dados, que ele sempre roda tranquilo, né? Esse comando aqui da linha 28 até a linha 31, que a gente costumeira estar usando, vou copiar e vou jogar para lá. Já que está me dando problema, então eu vou jogar para lá, para ele compreender o banco de dados. Esse comando aqui eu vou tirar ele, ok? Não vou tirar, vou deixar ele como comentário, que a gente pode precisar um dia, né? Deixa ele como um comentário. Puxa isso para cá, para cima, para ir para a mesma linha. Deixa aí, onde a gente pode precisar. E vou trazer isso que a gente copiou anteriormente para cá, né? Já esse outro comando, o read.csv e não read.csv2. Então o nome do meu banco de dados é esse aqui, gastos alimentação versus renda familiar, e vou jogar bem aqui, ó, no nome do arquivo. Ok, e aí vou de novo informar para ele diretório. Vou apagar essa base de dados antiga aqui. E agora eu vou rodar esses dados. Quero que ele puxe por esse comando. Aqui rodou, entendeu. O library
Deploy e o Library Physics já rodei anteriormente, já estão ativados. Vou visualizar os dados. Pronto, agora consertou, ó. Renda familiar X. Ficou bonitinho o nome da renda, né? Da variável. E aí, alguma coisa que ele não está compatível, esse comando anterior, né? Para abrir o arquivo CSV, mas o anterior, o read.csv, abriu tranquilamente. Fiz a adaptação, pronto, está lendo a variável. Lembrando que foi só uma questão de capricho aqui. A gente trocou, né? Porque tá vindo alguns caracteres estranhos antes aqui. E a gente quer exatamente o nome da variável para a gente se orientar na análise. Tranquilo, resolvido, ok? Bom, então aqui agora eu vou pegar esse comando glimp e vou ver se ele está fazendo a leitura correta. Então, renda familiar ele está colocando como um número inteiro, certo? Porque os dados foram colocados de forma como valores inteiros. E o gasto com alimentação Y, uma variável double, ou DBL, fazendo alusão a uma variável quantitativa contínua. Passou, agora a gente vai anexar os dados. Então a gente vai trazer o banco de dados, anexou para a memória de cálculo, ok? Então vamos lá. Quando eu pego aqui a variável, eu pego as variáveis gasto com alimentação e renda familiar, gasto com alimentação vai ser a variável dependente, né? Eu quero explicar o gasto médio com alimentação das famílias em função da variabilidade média da renda familiar. Então eu vou montar esse modelo aqui, ó, no plot, na linha 732, eu vou plotar essa dispersão no cruzamento da variável gasto das famílias com alimentação e a renda da família. Então aqui x, a variável x é uma coordenada, né? A variável x é quem? É a renda familiar, que nós chamamos de renda underline fam_x. Então eu vou digitar renda. Quando eu digitar aí 4 caracteres, ele já me dá a proposta do nome da variável no banco de dados, renda fam_x. E agora eu venho aqui construir a variável y. Então dados, que nós chamamos dados para esse, né, é objeto, que é o banco de dados, e aqui é o y. Quem é o y dessa coordenada? É gasto underline alimentação underline y. Então quando eu jogar aqui gasto, ele já me dá a proposta do nome da variável. Então já aproveito ela aqui. Agora ok, então eu vou executar aqui o comando, né, 732. Ele plotou o gráfico aqui dessa relação linear. Deixa eu clicar no zoom aqui. Ele plotou o gráfico dessa relação linear. Então, olha, eu percebo visualmente, né, aí já estamos fazendo análise, eu percebo visualmente através do gráfico de dispersão, ou com base no gráfico de dispersão, percebe-se que há uma tendência de crescimento em média do gasto com alimentação à medida que a renda familiar em média também cresce. Conforme a renda familiar cresce em média, né, há também um acréscimo médio no gasto com alimentação. À medida que a renda familiar cresce, há um acréscimo médio no gasto com alimentação. Então eu consigo enxergar essa tendência. À medida que a variável no eixo das abscissas cresce, a variável no eixo vertical y também cresce. Então há uma tendência, ok? Então tudo indica que realmente à medida que a renda familiar cresce, o gasto médio com alimentação também cresce. Então já tirei essa análise gráfica, ok? Mas a análise gráfica por si só não basta. Nós temos que verificar as suposições do modelo por meio dos testes estatísticos. Então vamos mais à frente, ok? Bom, ele
fez aqui o plot, né? Agora ele vai criar o modelo linear do gasto médio da família, né? Do gasto médio da família com alimentação em função da renda. Então agora vai se inverter aqui, porque é o modelo. Então aqui vendas, que era a variável antiga que a gente estava trabalhando, agora eu vou substituir por essa variável, a variável dependente, que nesse banco de dados é o gasto com alimentação, ok? Rolei lá. E quem é a minha variável independente? Fizemos um trabalho antes que era publicidade, a variável independente, só que agora a variável independente nessa situação é a renda da família. Então eu vou substituir aqui, já está tudo pronto o script, né? Você só vai fazendo a atualização, ninguém vai querer ficar reinventando roda, né? Então eu aproveito, já está tudo pronto aí. Então linha 736, rodou o modelo, está guardado o modelo na memória do RStudio. Agora a gente vai imprimir. Esse comando aqui significa que eu vou ter 4 gráficos que vão ser gerados, e aí eu não vou gerar esses gráficos de forma individualmente, né? Individual, um a um. Eu vou pegar os 4 gráficos e vou montar uma só figura, colocando onde eu estou dizendo, olha, traz 2 gráficos em linha e 2 colunas. Então ele vai fazer o que? Uma matriz 2x2, aonde a posição, né, de cada coordenada nessa matriz 2x2 é um gráfico. É isso que ele está querendo dizer com esse comando. Então ele faz exatamente isso, armazenou na memória. Depois que eu criei essa figura, né, que está por trás da interface, eu vou mandar plotar agora. E aí ele gerou aqui, ó, 4 gráficos numa só figura. Dou zoom aqui e aí eu começo a fazer a minha análise aqui, ok? Bom, então através dessa análise do gráfico dos resíduos versus valores ajustados, eu começo a perceber o quê? Que os meus resíduos têm uma distribuição aleatória paralela ao eixo das abscissas, que são os valores ajustados. Então, o que eu percebo? Que graficamente esses resíduos apresentam uma variância constante. Lembrando-se que é um dos pressupostos da análise de regressão linear simples, que os resíduos tenham variância constante. Então, aparentemente está apresentando uma variância constante, né? Agora eu vou aqui para o gráfico do QQ resíduos, né? Em outros softwares é chamado de QQplot. Ele vai fazer o teste de normalidade dos resíduos padronizados. E aí a gente já começa a verificar aqui um certo problema, porque para que os resíduos tenham distribuição normal, é necessário que esses pontos estejam muito próximos, né, da reta, quase que em cima a reta que passa aqui entre essa nuvem de pontos. Então parece que elas estão meio saindo de cima da reta. Então é alguma coisa que já nos preocupa visualmente. Então há um certo temor de que não tenha normalidade a distribuição desses resíduos. E aí é um problema. Isso inviabiliza a análise de regressão linear simples, ok? Mas vamos dar continuidade por questões didáticas, ok? No gráfico de Scale Location, ele faz também, ele pega esses resíduos, né, padronizados, e extrai a raiz quadrada dos resíduos e depois faz um plot com os valores ajustados. A gente percebe que também demonstra aparentemente uma variação constante, né? Os resíduos padronizados, a raiz quadrada desses resíduos padronizados se comportam de maneira padronizada, né? Paralela e aleatória ao eixo dos valores ajustados, mas, né, em algum momento aqui parece uma tendência. Vamos analisar, né? Então, graficamente a gente está vendo aí que tem alguns problemas, né? Mostrando aí algumas tendências, né? Cresce um pouco aqui à direita. Esses resíduos padronizados é um erro padrão, uma espécie de erro padrão. Bom, quando a gente já vai para o gráfico dos resíduos versus os intervalos,
a gente vê que a variação está entre -2 e 2. Ok, isso é bom, né? Esses resíduos padronizados devem ter uma variação aí entre -3 e +3. Eles estão variando no intervalo -2 a 2. No entanto, há uma preocupação, né? Parece que eles vão tendo uma correlação aqui com os valores de intervalo. Então, graficamente, a gente já observa aí algumas coisas preocupantes. Então, eu não consigo enxergar aqui um padrão, né? Embora esteja dentro do intervalo -2 a 2, os resíduos padronizados, aparentemente me dá uma ideia de tendência, né? Começam alguns pontos lá em cima e de repente eu já estou baixando aqui da média zero. Graficamente a gente poderia até dizer, olha, não tem normalidade de resíduos, há indício de uma tendência na relação dos resíduos padronizados com os intervalos. Então isso mostra aí problema, né? Vamos à frente, vamos ver o que vai dar agora com base no teste. Bom, com base no teste... só lembrando uma coisa, que quando você gera o gráfico, você tem essa função exportar. Você pode exportar como imagem ou como PDF. Se você ainda vai criar um relatório de uma análise estatística, né, no caso da análise para construir esse modelo de predição do número do gasto médio com alimentação em função da renda familiar, então eu vou exportar a imagem. Aqui ele já vai apontar para o diretório da pasta que nós informamos para o R, e aqui você dá o nome do arquivo. Ele vai exportar exatamente esta imagem aí para você usar no relatório. Ok? Bom, feito isso, né, nós vamos agora lá para o teste de normalidade, ok? Teste de normalidade. Esses comandos bem aqui foram alguns testes que eu estava fazendo de como imprimir, né? 3 gráficos numa linha, um embaixo. Então, é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Na linha 751, agora eu vou aplicar o teste de normalidade dos resíduos. Aí, realmente é a prova dos novos, porque contra números não há argumento. A análise gráfica ela fica muito suscetível a questionamentos. Alguém pode dizer que há normalidade. Olhar para esse gráfico de resíduos aqui e dizer, não, eu vejo normalidade, mas outras pessoas podem dizer, não, olha, percebo que alguns pontos se afastam muito da reta, então não dá para comprovar uma normalidade através do gráfico. Agora, quanto ao teste, não. Contra números não há argumentos. Então, realmente eu vou saber agora se tem normalidade de resíduos ou não. Antes de você executar a normalidade dos resíduos, você tem que vir para a hipótese, né? A hipótese inicial é de que os resíduos são normalmente distribuídos. Essa é a hipótese inicial. E a hipótese alternativa é de que os resíduos não são distribuídos normalmente, né? Então eles passam longe de uma distribuição normal. Então eu tenho que aceitar a hipótese H0 para que eu perceba a normalidade nesses resíduos. Então vamos ver se a gente vai aceitar H0 ou não. Vamos gerar um p-valor. E aí a gente olha para cá, p-valor 0,7911. Olha que interessante, né? Pela análise gráfica, a gente estava desconfiado de que não havia normalidade. A gente viu pelo gráfico que os resíduos têm alguns pontos que se afastam muito da reta, né? E aí nós ficamos com uma certa desconfiança de que não haveria normalidade. Mas quando eu executo o teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade, o meu p-valor ele é maior do que um nível de significância de 5%. Né? Então, aqui eu tenho praticamente 79,11 como probabilidade de rejeitar H0 quando H0 não é verdadeira. Então, se essa probabilidade de cometer o erro tipo 1 é alta, né? Então é melhor ser conservador e não rejeitar a hipótese H0.
Mas a hipótese H0 no teste de normalidade é de que os resíduos são normalmente distribuídos. Portanto, essa é a nossa conclusão. Então, há normalidade dos resíduos. Então, isso valida a análise, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Então, foi comprovado pelo teste de Shapiro-Wilk que há normalidade dos resíduos, ok? Como o p-valor é maior que 0,05, não rejeita-se H0. Ora, mas H0 no teste de normalidade dos resíduos é que os resíduos são normalmente distribuídos. Então, ótimo. Aqui ele faz um resumo, né? Um resumo dos resíduos padronizados do modelo, com variação de menos 2,3 a 1,74, né? Dentro de uma normal padrão aí, está dentro de intervalo, sabendo-se que uma normal padrão tem variabilidade quase de 100% no intervalo de menos 3 a mais 3. Então, esses resíduos dessa situação, desse banco de dados, estão dentro de um intervalo aceitável aí de variabilidade, ó, né? Menos 2 a 1,7. Ok. Então, vamos agora a outro teste que verifica as suposições do modelo de regressão linear simples, que é o teste de Darby-Watson. Esse teste de Darby-Watson ele vai testar a independência dos resíduos. E a gente estava com certo temor, geralmente por essas linhas de tendência dos resíduos. Quando há uma tendência dos resíduos crescente ou decrescente, muitas das vezes isso é um indício de que esses resíduos possam estar correlacionados com a variável independente. Então, o resíduo estar correlacionado com a variável independente é um problema no modelo de regressão linear. Só que isso aqui é uma análise gráfica. A gente pode estar enxergando uma tendência, mas quem vai afirmar de fato se há uma tendência ou não é o teste de independência dos resíduos. E aí eu recorro ao teste de Darby-Watson. Ok? Então vamos aplicar o teste de Darby-Watson para o modelo. Que modelo? Que mede a relação entre o gasto médio da família em função da renda familiar. Tá, e qual é a hipótese inicial contra a hipótese alternativa nesse teste de Darby-Watson para testar a independência dos resíduos? A hipótese H0 é de que os resíduos são independentes. E a hipótese alternativa é que eles não são independentes. Ok? Esse é o default, é o padrão da construção do teste de hipótese para o teste de independência. Então, H0, os resíduos são independentes. H1, alternativa, os resíduos não são independentes. Então, vamos rodar de novo. P-valor altíssimo, né? 0,958. Então, se o p-valor é maior do que o nível de significância 0,05, não rejeita-se H0, confirmando que os resíduos são independentes, não estão correlacionados com a variável independente, no caso, a renda familiar. E olha que interessante, né? Então, os testes estatísticos estão, na verdade, nos dando outra ideia do que aquilo que aparentemente eu poderia ser levado por uma análise precipitada gráfica, né? A gente aparentemente via uma tendência aqui, mas isso não é verdade pelo teste de hipótese, ok? Então olha que interessante, legal. Então vamos lá, né? Então essa parte aqui passou, então olha, duas suposições para a construção do modelo de regressão linear já foram atendidas, né? Que é a normalidade dos resíduos e também a independência dos resíduos. E agora a gente vai para uma outra suposição do modelo que é importantíssima, que é a homocedasticidade, variância constante, ok? Que é através desse comando bptest, é o teste de homocedasticidade de Braut-Pagan, né? Então olha lá, o que a gente tinha percebido?
ele tem um comportamento, né, os resíduos, a variância que é um pouco aleatória e paralela ao eixo das abscissas, né, mas a gente ficou com medo, de repente aparece alguma tendência aqui de crescimento e decrescimento. Então, graficamente, a gente ficou assustado, pensando que não tinha uma variabilidade constante. Mas vamos pelo teste de homocedaticidade, que indica variância constante. Homocedaticidade significa variância constante. E aí constrói-se de novo as hipóteses inicial H0 contra H1, a alternativa. E no teste de homocedaticidade, a hipótese inicial é de que as variâncias são constantes. A variância é constante do modelo de regressão linear. Simples nesse caso. E a alternativa é de que a variância não é constante, ou seja, de que a variância é heterogênea. Então você tem essas formas de escrever a hipótese, né? O que significam as hipóteses H0 e H1. Então a hipótese inicial H0, variância constante, homogêneas, né? Que indica a homocedaticidade. E a hipótese alternativa, variância não constante, portanto variância heterogênea, né? Que aí seria o problema, a heterocedaticidade. Então vamos lá. Aplicando o teste de Brauch-Pagan, nós temos UPA no limite, hein? 0,06 é o p-valor. Embora esteja ali num limite, mas eu quase que rejeito, mas na verdade ele é maior. O p-valor é maior que 0,05, né? Então eu não rejeito H0. P-valor, quando ele é maior do que 0,05, eu não rejeito H0. O que isso está dizendo aí? Na verdade, eu teria uma probabilidade de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, de mais de 6%. Então é melhor eu ser conservador, não rejeito, ok? Eu não tenho indícios suficientes probabilísticos para rejeitar H0. Então, se eu não tenho indício suficiente probabilístico para rejeitar H0, é melhor ser conservador e não rejeitar, né? Por isso que quando o p-valor é maior do que alfa, é melhor não rejeitar, porque você está com maiores chances de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então eu não rejeito. Se eu não rejeito H0, ora, mas H0 no teste de homocedaticidade diz que as variâncias são homogêneas, constantes, né? Então, ok. Então isso é bom para análise de regressão linear simples. Então, o teste nos indica que as variâncias são homocedáticas, ou seja, a homocedaticidade da variância. Aceitou H0. Então, legal. Então, ele faz aqui um resumo do modelo, né? Ele já fez agora um resumo do modelo, olha só. Resumo do modelo. O que ele vai nos dizer com relação ao modelo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o coeficiente beta 0, que é o intercepto do modelo linear simples, e o coeficiente angular, que fica do lado da variável independente. Quem é a variável independente nesse modelo? É a renda familiar. Lembrando que nós estamos avaliando o quanto que a renda familiar impacta na média dos gastos com alimentação da família, ok? Então a minha variável independente é a renda familiar. E o coeficiente angular, que fica ao lado, multiplicando a variável independente de renda familiar, é de 0,25577, né? Então, na verdade, a gente está dizendo que aí que a gente tem um modelo que bora ver se eu consigo escrever aqui. Tem um modelo aí, deixa eu escrever aqui no Word rapidinho, abrir um arquivo novo.
Então o que é que está dizendo aí? Que esse meu Y, que seria o gasto, vou pegar aqui, esse Y, que seria o gasto da alimentação das famílias, ok? Ele é igual, deixa eu aumentar aqui, ok? Esse gasto com alimentação da família, ele é igual a essa constante aqui. Aí depende muito da ordem que cada um gosta de usar, né? Colocar exatamente aquela forma do modelo AX mais B, outros colocam B mais AX. Eu vou seguir o padrão beta 0 mais beta 1x nessa sequência. Então, o coeficiente do intercepto, que é a constante, ela é 5, né? Vou botar bem aqui. Então, daqui o modelo montando 5,4, né? Ok? Lembrando mais uma vez que o R Studio entende ponto como vírgula. Eu posso até fazer um ajuste aqui, vírgula, tá? O que é ponto no RStudio é vírgula no Excel. Mais, ok? Por que mais? Porque agora eu vou pegar o coeficiente angular. O coeficiente angular gerado, que é o que fica do lado da variável independente, é 0,2577. Ok. Então tá aqui, ó. 0,2577. Então eu vou trocar ponto por vírgula, que é o sistema decimal brasileiro, né? Vezes, olha aqui o símbolo de vezes, né? Vezes quem? A minha variável independente, renda familiar, que nós até chamamos de X aqui no lado para facilitar. Então tá aí, ó, renda familiar. Então, a princípio, nós temos esse modelo de regressão. Esse é o modelo de regressão, ou modelo estimado, que explica quanto que o gasto com alimentação, em média, né, aumenta à medida que eu tenho um aumento na renda familiar. Ou seja, qual é a minha média de gasto com alimentação dado um certo valor de renda familiar. É isso que esse modelo está me explicando. Mais ainda, que para cada unidade monetária, né, de acréscimo na renda familiar, eu tenho 0,25577 unidades monetárias acrescentada em média no gasto com alimentação da família. Essa é a interpretação do modelo. Agora a questão é, essa constante é significativa? E esse coeficiente angular é significativo? Isso é respondido aqui nos resultados dos coeficientes, ó. Resultado dos coeficientes intercepto e angular. Aí a gente vai aqui para o p-valor. Então, qual é a hipótese inicial com relação ao intercepto? Aí cria-se as hipóteses. A hipótese inicial é de que esse beta 0 é igual a zero, portanto não significante. E a hipótese alternativa é que esse beta 0 é diferente de zero, portanto significante. Então vamos aplicar o teste. Eu olho para o p-valor, está aqui o p-valor gerado. P-valor 0,00515. Esse valor ele é menor que 0,05. Nessas condições eu posso rejeitar H0 com segurança. Por quê? Porque a probabilidade de eu cometer o erro tipo 1 está muito pequena. Ou seja, eu teria menos de 1%, praticamente 0,5% de chances
de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então eu estou com indícios suficientes para que eu possa rejeitar H0 com segurança e não cometer o erro tipo 1. Então eu rejeito H0. P-valor menor que 0,05, eu estou dizendo que esse valor de intercepto é significante. A quanto? A 5%. Inclusive até a 1% também. É muito significante. Então, de fato, esse valor do intercepto, ele está apto, ele é significativo. Então, ele está apto a compor esse modelo de predição do gasto médio com alimentação das famílias, à medida que a renda familiar varia, ok? Então, ok, validou aqui o coeficiente intercepto, beta 0. Agora vamos analisar esse coeficiente angular, 0,25577. Será que ele é apto para compor o modelo? E detalhe, o principal coeficiente que tem que existir é esse aqui, o angular. Porque se eu não tiver um intercepto, mas tiver um coeficiente angular, existe uma função linear. Portanto, existe um modelo de regressão. Agora, não ter significância o coeficiente angular é o mais grave na análise de regressão linear simples, ok? Então vamos testar se ele é significante. Olhando aqui, ele é 0,25577. Olhando para o p-valor, olha, ele é 1,5 vezes 10 elevado a menos 13. Aqui é uma notação científica. É um valor muito pequeno, é praticamente zero. Então, se o p-valor é menor, ele é menor do que 0,05, rejeita-se H0 com segurança. Por quê? Porque a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 com base no p-valor, a probabilidade associada a H0, é muito pequena, então eu posso rejeitar com segurança. Ou seja, em outras palavras, probabilidade de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, é muito pequena, então rejeita-se H0. Ora, mas H0 é o que? É de que o beta 1 é igual a zero. Portanto, se eu rejeitei essa, então eu vou tomar a hipótese alternativa. Então, ele é diferente de zero, portanto, significativo. Então, olha só que legal, o modelo foi validado. Esse é o modelo. Foi validado em termos de linearidade nos parâmetros. Outra suposição importante do modelo de regressão linear simples, linearidade nos parâmetros. Então eu consegui compor um modelo de predição com base nesses parâmetros, o intercepto e o coeficiente angular. Ok. E agora, pessoal, a gente vai verificar aqui, ó, os resíduos padronizados do modelo, ok? Então, o que ele está dizendo aí, ó? Nós temos aí 23 graus de liberdade, né? Lembrando que nós temos 25 observações, os graus de liberdade dos resíduos, ok? Os graus de liberdade dos resíduos é sempre n-2. Então é por isso que aqui ele está dizendo, ó, grau de liberdade, bem aqui, 23. Então o resíduo é de 5,276 e com graus de liberdade 23. Então o R quadrado múltiplo, que não é o caso dessa situação aqui, é de 0,91. E o R quadrado ajustado de 0,90. Olha só, ele está dizendo que o modelo tem um coeficiente de explicação de 90%, né? Nosso R quadrado aqui, ó, 90,63%. O que isso significa? Que 90,63% da variabilidade dos gastos com alimentação da família são decorrentes da renda familiar. Muito forte isso, né? Dizer que 90,63% da variabilidade do gasto com alimentação é decorrente do gasto
ou é decorrente da renda familiar. Então, quanto maior a renda familiar, aparentemente, maior é o gasto médio com a alimentação da família. 90,63% é o poder de explicação do modelo, ok? P-valor bem aqui. Aí no final ele vai testar esse modelo, se ele é válido, se o modelo é válido, se o modelo que nós estimamos anteriormente, se esse modelo é válido, então é razoável esperar que a maior parte da variabilidade, né, das coordenadas entre renda e gasto com alimentação, que a maior parte da variabilidade total desse modelo, dessa situação, desses dados, que são as coordenadas entre renda e gasto com alimentação, a maior parte da variabilidade total é explicada pelo modelo previsto, certo? Então eu vou fazer um teste também ANOVA, aonde eu vou olhar para o p-valor, e o p-valor aqui está me dando um valor de 1,574 vezes 10 a menos 13. É muito pequeno, ele é muito menor que 0,05. Ele é muito menor até mesmo do que 0,01. Ele é significante até a 1%. É muito forte. Então, ou seja, eu estou rejeitando a hipótese de que não existe regressão. Lembrando que na Constituição do teste de hipótese da ANOVA, a hipótese H0 é de que não existe regressão. Ou seja, a maior parte da variabilidade está sendo explicada pelos resíduos ou erro e não pelo modelo de regressão. E a hipótese alternativa é de que existe regressão, ok? Essa é a hipótese alternativa no teste ANOVA para análise de regressão linear simples. Bom, se o p-valor é menor que 0,05, então eu rejeito com segurança. Mas rejeita quem? A hipótese H0, de que não existe regressão. Portanto, eu concluo que existe regressão. Então, esse modelo aqui, ele é, além de ser válido, ele é o que está explicando a maior parte da variabilidade total, né? Lembrando que na ANOVA nós temos uma variabilidade total desse modelo. E essa variabilidade total, ela é decomposta entre a variação devido ao resíduo ou erro, e outra parte é da variabilidade explicada pelo modelo de regressão. Então, como nós rejeitamos H0, tudo indica que a maior parte dessa variabilidade de 90%, né, é devido ao modelo. É devido ao modelo de regressão estimado, que é esse aqui, e não em relação aos resíduos. Então, a maior parte da variabilidade total está sendo explicada pelo modelo de regressão. Ótimo, validado o modelo. Então, conclusão, este modelo, né, obedece às suposições, os pressupostos do modelo de uma regressão linear simples, apresentando normalidade dos resíduos, independência dos resíduos, homocedasticidade dos resíduos, linearidade nos parâmetros e explica a maior parte da variabilidade total. Portanto, é um modelo válido para predizer o gasto médio com alimentação das famílias à medida que a renda familiar varia. Em outras palavras, para cada unidade acrescentada em termos monetários na renda familiar, há um acréscimo em média de 0,25577, né, unidades monetárias no gasto com alimentação. Ok? Essa é a interpretação. Para cada unidade acrescentada
de renda familiar em termos monetários, há um acréscimo em média de 0,25577 no gasto com alimentação das famílias, ok? Cuidado com esses termos em média. Lembrando que essa reta estimada, ela é uma média, ok? Legal. E por fim, esse R quadrado que diz que 90,63% da variabilidade do gasto médio da família é decorrente da renda familiar. Então, se eu tirar a raiz quadrada desse valor, 0,9063, eu vou achar o coeficiente de correlação. Então, vamos calcular? Eu vou calcular aqui a parte, ok? Então, eu vou calcular aqui um R, vou colocar aqui igual a raiz, né? Calculando no Excel, você poderia calcular na calculadora aí a raiz de quanto? 0,9063. Quando eu extrair a raiz quadrada, eu tenho, olha só, um coeficiente de correlação de 0,95, né? Então, você vai olhar para as classificações na literatura, existem várias classificações na literatura. Então, se eu não me engano, deixa eu só abrir aqui a apostila, vou buscar rapidamente a apostila, disciplina de administração, e nós passamos essa classificação aqui, tá bem aqui, ó. Olha só, de 0,2, né, acima de 0,2 a 0,4, inclusive, a correlação é positiva fraca. Ou seja, o que for abaixo de 0,2 a próximo de zero é sem correlação praticamente. E de 0,4, valores de correlação maiores do que 0,4 a 0,7, inclusive, é uma correlação positiva moderada, segundo a classificação do Hare. E de 0,7, acima de 0,7 a 0,9, é uma correlação positiva forte. Só que a nossa correlação aqui nesse exemplo deu 0,95, então isso aí pode-se dizer que é uma correlação positiva fortíssima, quase uma correlação positiva perfeita, né? Perfeita positiva, 0,95. Ela é uma correlação positiva fortíssima, ok? Então essa é a conclusão. Tudo isso que eu falei, você vai escrevendo, né? Cumprindo as suposições do modelo, verificando a linearidade dos parâmetros, utilizando os testes de hipótese, e aí você construiu a análise de regressão. Então nós validamos esse modelo, encontramos o modelo e validamos o modelo, ok? Então é isso que se faz numa análise de regressão linear simples, né? Que muitas vezes as pessoas por aí pegam, simplesmente acham uma relação, né, um modelo, e acho que já fez uma regressão linear simples, né? Eu mesmo já cometi esse erro, né, na minha vida acadêmica no início. Você simplesmente por achar um modelo ou uma reta que passa pelo meio de uma nuvem de pontos, você pensa que já fez uma regressão linear. Não fez, né? Você tem que verificar os pressupostos do modelo e depois, através dos testes os testes estatísticos, você vai verificar a homocedasticidade, a normalidade dos resíduos, a independência dos resíduos. Você também vai verificar a linearidade dos parâmetros. Então não é trivial fazer uma análise de regressão linear, ok? Você tem que encontrar e validar o modelo através de testes estatísticos associados com uma análise gráfica, do gráfico dos resíduos padronizados versus valores ajustados, o que é plot, que é o teste de normalidade dos resíduos, verificar a variação desses resíduos, se estão dentro de um intervalo -3 a +3,
Se não há tendência desses resíduos, uma tendência dos resíduos indica que eles estão correlacionados com a variável independente, e isso significa tendenciosidade, viés ou valores outlier, o que invalida a utilização de um modelo de regressão linear, ok? Então é isso que a gente tem que fazer para fechar essa análise de regressão. Então é isso. Bom dia, bons estudos e sucesso!